Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hélio, comprometido. Eu vou fazer uma rápida revisão dos conteúdos da M1, no qual a gente desenvolveu por meio do plano de ensino, todos como estão lá, teórico e praticamente, tudo seguindo a risca o plano de ensino. Eu vou até passar para vocês para a gente dar uma olhadinha, beleza? Olha só, então, a gente tem aqui o plano de ensino. Então, o que vocês precisam estudar nessa prova? O que necessariamente vai ser questionado a vocês nessa prova? As 5 questões gerais, a questão específica baseada no excerto, ou seja, no pequeno texto, e questões relacionadas à leitura do capítulo 1, né? Que trata das questões do, do termo, de lutas, de algumas questões relativas aí a algumas habilidades que estão dentro da luta. Então, esse capítulo que foi lido em aula, que foi discutido, então voltem a esse capítulo que está no AVA, que eu coloquei para vocês no AVA aí, fiz a questão aí de escanear para vocês não precisarem gastar, está aí no AVA. Então, teorias históricas, né, e culturais das lutas, isso vai ser questionado para vocês. Tipologias, isso vai cair várias questões relacionadas às tipologias, ou seja, as distâncias, né? Dentro de um processo de revisão curta, média e longa distância, lutas de percussão, lutas de dominação, lutas com instrumentos mediadores. Isso foi visto várias vezes desde a segunda aula, onde a gente tratou lá por meio dos golpes, né? Jab direto, cruzado, pêndulo, esquiva lateral, a gente upper, a gente fez isso na aula comigo, né, com alguns movimentos básicos, e também com o professor Manuel numa oficina de Muay Thai onde ele passou esses movimentos. Então, lembrando, né, jab, direto, cruzado direito, cruzado de esquerda, pêndulo, né, fazendo o movimento em U, né, pêndulo, e também as esquivas laterais, né, que vocês viram bastante aí na utilização do boxe e também do Muay Thai. Então, tem ali as tipologias remetem-se às distâncias dessas lutas, né? Que tem as suas ações motoras específicas, né? Lutas em pé, lutas mais no chão, lutas com projeção, lutas com queda, lutas com socos, lutas com golpes traumáticos. Tudo isso está voltado às ações motoras e também em relação às tipologias, curta, média e longa distância. Então, curta distância, dominação, média distância, percussão, golpes traumáticos, longa distância, a questão do uso de instrumentos mediadores, de implementos mediadores, tá bom? Então, técnicas, aqui ó, técnicas de uso para o Body Combat, Muay Thai, com a participação do professor Manuel, então a gente viu isso, né? A gente viu algumas técnicas que foram utilizadas e aí vocês na outra aula fizeram a montagem no plano. Teria algumas questões relacionadas à questão do Body Combat, eu vou deixar para vocês o PDF agora, junto com essa revisão, o PDF dos slides do Body Combat, que eu passei para vocês em aula, para vocês darem uma olhada lá, dar uma pesquisada. Não vai cair tanta pergunta relacionada a isso, mas para vocês terem uma ideia que tudo isso tem uma relação direta com as tipologias, com as ações motoras. Então, o PDF vai estar aí também no material de apoio. Esse vídeo aqui é uma revisão dos conteúdos da M1. Então, vocês fizeram as apresentações, né, desse trabalho que vocês compuseram aí dentro da sala de aula e alguns fizeram depois em vídeo que faltaram. Dei a oportunidade a todos para fazerem esse trabalho que vai valer como prova prática. Então isso também é uma questão aí que a gente utilizou os conceitos das aulas anteriores. Então o trabalho, vocês fizeram uma resenha baseada no filme Capoeira Iluminada de Mestre Bimba. Então vão cair várias questões relacionadas à capoeira, até porque a gente viu bastante coisa prática nas duas aulas. Quem não veio, busca aí no YouTube golpes básicos de capoeira, porque eu passei muita coisa, passei na sala de aula, passei questão histórica, passei vários golpes. Eu não vou solicitar necessariamente nome de todos os golpes, mas alguma coisa técnica que a gente viu em aula vai cair também, relacionado aos conceitos básicos ali, os movimentos básicos da capoeira, beleza? Então deem uma olhadinha nisso também. A revisão aqui é só para eu relembrar alguns conteúdos e vocês irem atrás do que acham necessário. Então, capoeira, conceitos, lutas, a gente viu lá a dança do Chondaro, que eu não vou solicitar necessariamente na prova, mas foi muito bacana essa dança que a gente viu, e até foi visto pelo pessoal do NATEP da Avantes, gostaram bastante dessa questão. E a prova basicamente vai desenvolver essas características. O LPO, como a gente teve uma oficina, vamos dizer assim, não foi uma aula que a gente conseguiu falar de tantas questões teóricas e de nomes específicos, né, que o professor Matheus trouxe.
não vai ser solicitado como pergunta, mas foi uma prática bem bacana. Então o LPO entra aí nessa parte mais prática do nosso trabalho que vocês podem buscar futuramente também. Então basicamente é isso, a gente para aqui no LPO, né? E solicitamos aí questões do livro, que a gente leu o capítulo, questões do Body Combat, questões das tipologias de lutas, questões dos movimentos, né, básicos de boxe, Muay Thai, questões da capoeira e algumas questões que não têm necessariamente a ver com o que eu falei, eu falei isso especificamente em aula, ou está no texto tal. São questões que têm a ver com uma interpretação, com uma análise do contexto, né, que vão cair relacionados a um professor que vai atuar com um ajudante, com um mestre de capoeira e vai auxiliar nesse processo de treinamento. Então, questões que vocês vão analisar que vai ter tudo a ver com o que a gente falou até agora, porém, não necessariamente precisa estar no slide e tal. Vocês vão analisar porque a questão de análise é bem nesse sentido mesmo, analisando a profissão e como se encaixam essas questões. Tudo bem? Então aqui, eu vou deixar para vocês esse slide aqui, vejam só, esse slide aqui, Music and Fights, né? A questão da música. Aqui tem alguns conceitos, deem uma olhadinha nesses conceitos aqui, que estão aqui explicando os benefícios, questões relacionadas aos benefícios, que isso vai ser bastante importante aí para vocês desenvolverem em uma aula. E estou formulando a prova final aqui agora. Aqui é o programinha, vejam só, que bonitinho o programinha. Eu estou zoado aqui. Mas essa é uma revisão para vocês aí, uma revisão dos conteúdos que a gente desenvolveu até agora. Beleza? Segunda-feira espero vocês. Vamos iniciar a prova às 7 horas. O mínimo de saída da sala é 8 horas. Então, deem uma olhada nos conteúdos aí que foram passados. Eu penso que a M1 foi bem produtiva. Na M2 a gente vai ter bastante coisa relacionada ao treinamento. A gente vai ter uma visita depois dessa prova. Então vai ser bem bacana. Beleza, pessoal? Espero vocês na aula. Não faltem porque é muito importante estar em dia aí com os compromissos. Um grande abraço. Fiquem aí com as melhores energias.